A notícia que explodiu hoje cedo sacudiu o mercado da bola e pegou até dirigentes de surpresa. O Flamengo avançou oficialmente, sem esconder mais nada, e fez uma proposta milionária para tirar Gabriel Brazão do Santos. E segundo apurações nos bastidores, a reação dentro da Vila Belmiro foi imediata. Desespero total, clima pesado e reunião de emergência marcada assim que o valor chegou às mãos da diretoria santista. Só que, antes de eu te explicar por que esse negócio pode mudar todo o panorama do futebol brasileiro em 2026, uma pergunta precisa ser feita. O Santos tem condições de segurar o seu melhor jogador diante de uma investida desse tamanho? Antes de seguir, deixa o like e se inscreve, porque você sabe que aqui você recebe informação quente, direta, sem enrolação e do jeito que a nação gosta, com verdade, bastidores e intensidade máxima. Agora sim, vamos ao que realmente importa. O Flamengo, nos bastidores, já vinha mapeando goleiros desde outubro. O clube não admitia isso publicamente, mas internamente a preocupação era enorme. Matheus Cunha não ficaria, Rossi não vive sua melhor fase, e o elenco não poderia iniciar 2026 com tanta instabilidade na posição mais sensível do futebol. Foi então que o nome de Gabriel Brazão, o grande destaque do Santos no Brasileirão, subiu para a prateleira de prioridade máxima. E quando o Flamengo decide agir, ele age rápido. A diretoria rubro-negra preparou uma proposta que não apenas demonstra interesse, é uma oferta que muda o rumo da conversa. Os valores exatos não vazaram oficialmente, mas fontes internas confirmam que estamos falando de um pacote pesado, com salário competitivo, contrato longo e um valor que, de tão alto, gerou pânico entre alguns conselheiros santistas. O problema é que o Santos vive uma situação delicada. O clube sabe que precisa manter Brazão para não desmontar sua estrutura defensiva, mas também enfrenta dificuldades financeiras que tornam qualquer proposta milionária difícil de ignorar. A venda do goleiro resolveria problemas de caixa, pagaria dívidas urgentes e ainda permitiria algum investimento pontual em reposições. E é exatamente isso que fez a proposta do Flamengo causar tanto alvoroço. Ela coloca o Santos contra a parede. O estopim do desespero foi descobrir que o Flamengo já prepara o anúncio de Vitão e quer fechar, ainda nesta janela, o seu goleiro titular para a temporada inteira. O movimento agressivo no mercado assustou o Santos, que não esperava que o Flamengo fosse colocar Brazão como prioridade tão rapidamente. Outro detalhe, que deixou o Santos em alerta, é o fato de que o Flamengo já avisou, discretamente, que não vai insistir eternamente. O clube tem um plano B pronto e mapeado. Pedro Morisco, destaque do Coritiba no acesso à Série A. Um goleiro mais jovem, com mercado em ascensão e que custaria bem menos do que Brazão. Isso significa que o Flamengo está negociando com força, mas não está refém da resposta santista. E é justamente isso que intensifica o desespero do Santos. Perder Brazão seria um golpe, mas perder sem conseguir segurar, sabendo que o Flamengo ainda tem alternativas, coloca o clube paulista numa posição extremamente desconfortável. A situação ficou tão dramática que a diretoria santista começou a discutir, internamente, formas de tentar convencer Brazão a rejeitar a proposta. O argumento? Prometer que ele será o protagonista absoluto de 2026. Mas existe um detalhe que ninguém pode ignorar. Brazão sabe que a carreira de goleiro é curta, e chances de assinar um contrato tão lucrativo quanto o oferecido pelo Flamengo não aparecem toda hora. Agora, a pressão é total, os dois lados se movem nos bastidores, e a novela está apenas começando. A verdade é que a situação entre Flamengo, Santos e Gabriel Brazão ganhou contornos de tensão máxima nas últimas horas. Depois da proposta rubro-negra cair como uma bomba na Vila Belmiro, o ambiente no Santos ficou dividido. De um lado, dirigentes tentando manter firme a postura de que não vendemos. Do outro, conselheiros e membros da diretoria admitindo que, financeiramente, fica quase impossível segurar o goleiro caso o Flamengo decida aumentar a oferta. E enquanto isso tudo acontece, o Flamengo trabalha em silêncio, mas com uma estratégia afiada, calculada, praticamente cirúrgica. Fontes próximas à negociação confirmam que o Flamengo fez algo incomum. Apresentou não só valores, mas também um projeto esportivo completo para Brazão. Isso significa mostrar ao goleiro como ele seria usado, qual seria sua importância no elenco, como o Felipe Luiz pretende desenvolver seu jogo e até como a preparação de goleiros do clube tem evoluído nos últimos anos.
Isso não é comum no futebol brasileiro, e o staff de Brasão ficou impressionado com a organização, seriedade e ambição do Mengão. Foi essa apresentação que gerou uma frase que vazou nos bastidores. O Flamengo mostrou um caminho que é muito maior do que o o Santos consegue oferecer neste momento. Naturalmente, isso acendeu todos os alertas possíveis na Vila Belmiro. A diretoria do Santos sabe que o que segura um jogador hoje não é apenas dinheiro, mas também perspectiva de carreira. E quando o Flamengo coloca na mesa a chance de disputar Libertadores, Mundial, Intercontinental, Brasileirão, Copa do Brasil, fica difícil para qualquer clube brasileiro competir, ainda mais para um Santos que tenta se reerguer financeiramente. E tem mais um ponto que coloca o Santos em apuros: a insatisfação crescente do goleiro. Não por falta de respeito ou carinho ao clube, mas porque Brasão já esperava, desde o meio do ano, receber uma valorização financeira e ser tratado como peça-chave no planejamento. Isso não aconteceu. Alguns dirigentes acreditavam que poderiam segurar a renovação até fevereiro, mas agora descobriram que demoraram demais. E quando o Flamengo entrou forte na conversa, o goleiro percebeu que havia chegado o momento de dar o salto da carreira. O Flamengo, por sua vez, sabe que a negociação virou uma batalha psicológica. O clube não quer ser visto como o vilão que destrói o planejamento do Santos, mas também entende que, no futebol moderno, quem se movimenta mais rápido ganha, e a diretoria rubro-negra já identificou um fator que pode acelerar tudo. O Santos tem urgência de caixa. A venda de Brasão resolveria não só folhas atrasadas, como também dívidas operacionais. Isso é um argumento que pesa, e pesa muito, em qualquer negociação. Enquanto isso, o staff de Brasão já demonstrou ao Flamengo que aprova totalmente o projeto apresentado. O goleiro ficou empolgado com a possibilidade de trabalhar com Felipe Luiz, que é conhecido por extrair o máximo dos atletas que atuam sob seu comando. O treinador vê em Brasão o goleiro ideal para um time que sai jogando desde trás, que cobra posicionamento preciso e que exige um nível de concentração altíssimo. Para um jogador que sonha em vestir a camisa da seleção, isso é ouro puro. E enquanto os bastidores fervem, a torcida rubro-negra começa a criar expectativa. E não é para menos. Afinal, estamos falando de um goleiro jovem, decisivo, em ascensão e que foi um dos grandes nomes do Brasileirão. Um atleta que mudaria o patamar da posição no elenco e que chegaria com status de titular imediato. Do lado santista, o clima é de aflição. A cada nova atualização, cresce a sensação de que será muito difícil segurar o jogador até o fim da janela. A diretoria tenta se mostrar firme, mas sabe que, internamente, o clube vive um dilema enorme. Segurar Brasão pode dar respaldo esportivo, mas recusar uma proposta milionária pode comprometer o ano inteiro financeiramente. O mercado está parado, os dirigentes estão tensos, e a verdade é que neste momento a bola está no campo do Santos. Eles precisam decidir rápido, porque o Flamengo já deixou claro que não vai esperar por muito tempo. O clima nos bastidores do Santos nesta segunda-feira é de absoluta inquietação. Pessoas ligadas ao departamento de futebol admitem, em off, que a pior situação possível começou a se desenhar. O Flamengo não só não recuou, como voltou à mesa com ainda mais força, demonstrando que está disposto a resolver a contratação de Gabriel Brasão antes do início da pré-temporada. Quando um gigante nacional decide agir com urgência, o mercado inteiro treme, e dessa vez não é diferente. Enquanto a diretoria santista faz reuniões internas tentando encontrar um discurso unificado, o staff de Brasão vive o momento mais decisivo da carreira do goleiro. O jogador já declarou a pessoas próximas que, profissionalmente, a proposta do Flamengo é vista como a mais estratégica que ele recebeu desde que voltou ao futebol brasileiro. Não apenas pelo salário, que é significativamente maior do que o recebido no Santos, mas pela estabilidade, visibilidade e projeção internacional que o Mengão oferece. Ficou claro que o projeto rubro-negro foi elaborado para convencer sem atropelar, sólido, coerente, convincente e alinhado ao que um atleta da posição busca em alto nível. E é justamente aí que a tensão cresce. O Santos teme perder Brasão não apenas financeiramente, mas também em imagem.
Vender seu principal jogador defensivo para o Flamengo, rival de mercado, gera um impacto político interno, mexe com sócios, conselheiros e com o humor da torcida. Essa pressão externa faz a diretoria tentar esticar a corda o máximo possível, mas o futebol, diferente do que muitos imaginam, não perdoa atrasos estratégicos. Quando um atleta começa a enxergar uma oportunidade de crescimento profissional tão clara, é difícil que a situação volte ao estágio inicial. Por isso, a frase que vazou nos corredores da Vila Belmiro acendeu um alerta vermelho dentro do Flamengo. Se o Flamengo aumentar só um pouco mais, não seguramos. Essa frase não foi dita em público, mas circulou entre executivos, setores administrativos e conselheiros santistas. Não significa que o Santos pretende liberar o goleiro sem luta. Significa que o Flamengo está perigosamente perto do ponto de ruptura da negociação, aquele momento em que até quem quer segurar já não consegue mais. O Mengão, por sua vez, tem total ciência do desgaste interno do Santos e explora isso com estratégia. Até agora, nenhuma fonte indica precipitação ou movimentos desesperados. Pelo contrário, o clube age com calma, esperando o momento exato para o passo final. O plano B, Pedro Morisco, do Coritiba, existe, está alinhado, mas não é a prioridade. Tudo gira em torno de Brazão, porque ele é, tecnicamente, o goleiro que encaixa perfeitamente no estilo de jogo da equipe. Internamente, Felipe Luiz reforçou a diretoria, que quer um goleiro com capacidade para dominar a área, iniciar construções limpas e ter leitura rápida das transições defensivas. O nome ideal, na visão dele, é Brazão. Isso elevou ainda mais o peso da negociação. E quando o treinador abraça o projeto, o clube inteiro alinha o planejamento. É por isso que o Flamengo não se assusta com a resistência do Santos. Essa convicção raramente falha. Do lado do goleiro, há um detalhe que pouca gente percebeu. Brazão está entrando no auge da carreira. Goleiros atingem seu melhor nível entre 26 e 30 anos. E ele está exatamente nesse intervalo. Ou seja, este é o momento perfeito para um salto de patamar. E o staff sabe disso. Quando um atleta nessa idade recebe uma proposta desse porte, de um clube que briga constantemente por títulos e oferece visibilidade internacional, é natural que a balança pese para o lado rubro-negro. E nesse tabuleiro cada vez mais tenso, o Santos tenta encontrar argumentos emocionais, como a importância do jogador no elenco, a idolatria da torcida e o papel dele no projeto de reconstrução. Mas esse tipo de discurso raramente supera uma proposta esportiva e financeira alinhada aos interesses do atleta. À medida que os dias passam, as chances de uma permanência diminuem silenciosamente. Isso não quer dizer que o desfecho será rápido, mas sim que a direção do Santos está ficando sem tempo, sem margem e sem cartas convincentes para mudar o cenário. E enquanto isso, o Flamengo se aproxima, passo a passo, do que pode ser uma das contratações mais impactantes da janela: trazer o melhor goleiro da temporada para um elenco já fortíssimo. A novela está longe de terminar, mas os sinais são cada vez mais claros de que a maré está virando para o lado rubro-negro. O silêncio do Santos nas últimas horas diz mais do que qualquer nota oficial. Quando um clube começa a evitar declarações públicas, é porque sabe que a situação está escapando do controle. E foi exatamente isso que fontes internas revelaram. A diretoria santista percebeu que, desta vez, a pressão não vem apenas do Flamengo, mas também de dentro do próprio elenco e, principalmente, do jogador. Gabriel Brazão ainda não pediu para sair, mas já deixou claro que deseja conversar novamente com o Flamengo caso a negociação evolua. No futebol, isso é um indicativo poderoso. O goleiro entende perfeitamente o momento que vive. Depois de se firmar como um dos destaques do Brasileirão, entrar no radar da seleção e finalmente alcançar a regularidade que buscava há anos, Brazão enxerga no Flamengo uma plataforma ideal para assumir um protagonismo maior. Jogar em um clube que disputa títulos o tempo inteiro, que atua em alta exposição internacional e que coloca o atleta automaticamente em outras vitrines é algo que pesa demais na decisão de qualquer profissional. E o Santos sabe disso, sabe que segurar um jogador valorizado contra sua própria ambição raramente termina bem. Não é apenas uma questão de contrato, mas de ambiente, motivação, planejamento e realidade de mercado.
A diretoria tenta adiar o inevitável e manter o discurso de que só aceita vender por valores muito acima do que foi oferecido, mas a matemática é simples: ou renova imediatamente com um aumento considerável, ou aceita negociar. Não há terceira via realista. O Flamengo, por outro lado, age com frieza absoluta. Nenhum dirigente do clube caiu na provocação do Santos ao pedir cifras consideradas absurdas pelo mercado. Não há desespero, não há pressa descontrolada, mas há planejamento. O rubro-negro está disposto a subir a proposta, mas fará isso na hora certa, sem atropelos, sabendo que a pressão natural da negociação já está agindo a seu favor. Toda vez que o Santos endurece o tom, o staff do jogador reage com mais desconforto. Toda vez que o Flamengo espera, o mercado inteiro se movimenta. É uma disputa silenciosa de estratégia, não de força bruta. Nos bastidores do Ninho do Urubu, a sensação é clara. Se o Santos realmente quiser dificultar ao máximo, existe um limite financeiro que o Flamengo não ultrapassará. Mas se houver uma brecha, por menor que seja, o Mengão está pronto para fechar. Afinal, o clube não contrataria apenas um goleiro, mas um nome que chega para brigar pela posição, elevar o nível competitivo interno e sustentar o modelo de jogo agressivo que Felipe Luiz pretende implementar em 2026. Um goleiro que domina a saída de bola, que tem leitura de jogo e que provou sob pressão que sabe decidir. O ponto decisivo agora está nas próximas 48 a 72 horas. O Flamengo já sabe exatamente qual será a sua última oferta. O Santos sabe que não terá outra oportunidade igual. E Brazão, mesmo respeitando o clube que o acolheu, entende que essa pode ser a chance da carreira. As três partes caminham para uma encruzilhada que definirá o futuro do atleta e, possivelmente, o rumo das duas equipes em 2026. Se o Flamengo fechar, será visto como mais um movimento cirúrgico de uma direção que vem conduzindo o mercado com inteligência e convicção. Se o Santos conseguir segurar, será porque conseguiu resistir a uma pressão rara, mas ao custo de ter que ajustar imediatamente o contrato do seu melhor jogador defensivo para compensar o desgaste emocional que a novela gerou. Nada disso é simples, e por isso o clima nos bastidores é de absoluto nervosismo. Todos sabem que o desfecho está próximo. Surgiu ainda um ponto novo que pode mudar completamente o tabuleiro. Dirigentes do Coritiba confirmaram que o Flamengo entrou em contato para manter aberto o plano B com Pedro Morisco. Isso não significa desistência de Brazão, mas sim cautela. O Flamengo trabalha com múltiplas possibilidades e não deixará a posição de goleiro desassistida. Ter um plano B forte aumenta a pressão sobre o Santos, que agora sabe que não poderá exigir o impossível. Se deixar a negociação escapar, o Mengão simplesmente migra para outro alvo, fecha a posição e vira a página. É por isso que esta história ganhou contornos dramáticos. De um lado, o Santos tenta evitar um desgaste institucional gigantesco. De outro, Brazão enxerga um futuro em vermelho e preto. No meio, o Flamengo observa, calcula e dá o último passo apenas quando o movimento é perfeito. A tendência, segundo pessoas envolvidas na negociação, é que o final dessa novela mexa com o mercado inteiro. E uma coisa ficou clara: a decisão não será apenas financeira, será uma escolha sobre ambição, projeto e futuro. E é por isso que toda a torcida acompanha, minuto a minuto, cada rumor publicado. Porque a sensação que toma conta dos dois lados é justamente essa: o desfecho está chegando, e quando chegar, vai mudar muita coisa para 2026.